Fala, sétimo ano, beleza? Professor Marcos, vamos agora para a correção da prova bimestral, tá? Eu já falei algumas coisas aí para vocês sobre a prova de recuperação, né? Já dei alguns indícios, beleza? Vai ser uma prova tranquila, vocês têm que aprender pelo menos o básico aí para poder chegar para o quarto bimestre, tá? Ter uma base boa, tá? Então, bora para a correção. Primeira questão então, Fundatec auxiliar de manutenção. A tabela abaixo indica as notas que Lucas obteve com as atividades avaliativas da disciplina de ciências em um determinado trimestre. Então tá aí, né? Leitura de gráfico, gente, ó. A prova ele obteve que nota? 5. O trabalho obteve nota 10. A prática, né? Avaliação da prática 15. E o laboratório 10. Então o que ele quer? Utilizando o cálculo de média simples, indica a alternativa que informa corretamente qual foi a média de Lucas nessas atividades. Então, gente, média aritmética, certo? Vamos pegar aqui, ó. Vai ser a média. Lembra que eu coloquei para vocês um xizinho, né? Um traço em cima. Teve gente que fez o cálculo sem colocar nada disso em forma de equação, tudo bem, mas vamos se acostumando, gente, com esses símbolos, tá? Então você vai pegar aqui, vai ser a soma dos valores, 5 mais, né, que é da prova, 10 do trabalho, mais 15 da prática, somado com 10 do laboratório. Então tudo isso, gente, se eu tenho o que? Eu tenho aí, ó, 4 parcelas, eu vou dividir por 4 então. Tem 4 parcelas, vou dividir por 4. Somando aí o numerador, gente, vai dar 40, tá? 40 dividido por 4, 10. Tranquilo? 10 aí, se eu não me engano, gente, era a última alternativa aí, tá bom? A média de Lucas nessas atividades foi de 10 pontos. Eu cortei aí sem querer, tá, gente? A última alternativa. Então me desculpe aí nessa parte, tá? Mas na prova tava normal lá, alternativa D, tá? A alternativa D tava assim, gente. A alternativa D tava desse jeito aqui, ó. D, né? Tava escrito, não vou escrever tudo não, mas tava escrito assim. A média de Lucas nessas atividades foi de 10 pontos. Então, a alternativa D, tá? 10 pontos. Me desculpe por isso. Beleza? Vamos para a próxima? 2. Em cada bimestre, uma faculdade exige a realização de 4 tipos de avaliação, calculando a nota bimestral pela média ponderada. Gente, eu já vou parar aqui e vou destacar. Então, o aluno que está lendo isso aqui, ele já falou, gente, a média ponderada. Olha aqui, ó, média ponderada dessas avaliações. Se a tabela apresenta as notas obtidas por uma aluna nos 4 tipos de avaliações realizadas e os pesos dessas avaliações, sua nota bimestral foi aproximadamente igual a... Então tá aí, gente, média aritmética ponderada. Então já vou colocar aqui, ó, a média e o pezinho aqui de ponderada, lembra? Vai ser igual... Pessoal, o detalhe é o seguinte, na média aritmética ponderada. Aqui na primeira coluna estão a avaliação, né? As avaliações, ó, prova escrita, avaliação continuada, seminário e trabalho em grupo. Na segunda coluna estão as notas. Na terceira coluna estão os pesos. Então, na média aritmética ponderada, você vai multiplicar. Primeiro é o peso, ó, o peso. Então, essa nota 6 ela vai ter peso 4, ou seja, era a mesma coisa que você colocasse 6 mais 6 mais 6 mais 6. Ao invés de colocar essas parcelas, você vai usar a multiplicação 4 vezes 6. Então aqui você já tem que entender o quê? Que embaixo vai ser, o denominador vai ser o 4, porque o 4 é o peso. Beleza? Já vou passar o traço aqui para dar uma adiantada. Então tá, 4 vezes 6. Então o peso é 4. Agora tem mais notas? Tem mais notas. Então a nota 7 da avaliação continuada. Então o peso era 4. Então 4 mais 4 vezes 7. Também o peso é 4. Então 4 vezes 7. Embaixo é mais o peso, gente. Então lá embaixo no denominador é a soma dos pesos. Então tem mais uma avaliação aqui, que é o que? Seminário. Então o seminário tem peso 2. 2 vezes o 8. Se tem peso 2, vai somar 2.
E por último aí o trabalho em grupo, que tem peso 2 também, mais 2 vezes o trabalho em grupo, que é 9, né? 2 vezes 9, mais 2 aqui. Beleza? Deixa eu dar uma esticadinha aqui, ó. Então tá aí. Ficou dessa maneira. Agora eu vou somar aí, né, gente, essas contas aí, vou fazer a conta aqui, vou somar. Então vai ficar assim, ó. Média ponderada vai ficar igual. Gente, 4 vezes 6, 24. Mais 4 vezes 7, 28, não pode errar na tabuadinha, continha, mais 2 vezes 8, 16, depois mais 2 vezes 9, 18. Tudo isso aí seria somado e dividido pela soma dos denominadores aí, certo, gente? A soma dos pesos. Então, 4 mais 4 dá 8, 8 mais 2, 10, 10 mais 2, 12. Então, seria dividido por 12. Olha lá, certo? Então, vamos fazer aqui, ó. Deixa eu ver se dá para fazer uma soma inteligente. Lembra da soma inteligente, gente? Aqui dá para fazer uma soma inteligente, ó. 24 mais 16 dá exatamente 40. 40 mais 28 dá 68. 68, olha só que eu vou fazer, ó. 68 mais 18, só que eu vou fazer 68 mais 20. 68 mais 20, gente, dá 88. Tira 2, 86. Então deu 86 dividido por 12. Olha lá. Certo? Só fazer essa conta agora. Então, ó, a média ponderada vai ser o resultado dessa divisão. Então, 86 dividido, olha lá, por 12. Ficou uma ondinha ali, né? Vai dar 5, 6 vezes 12 dá 84. 6. Não, 6 não, 7. Deixa eu voltar aqui. 6 vezes 12 dá 72, é 7. 7 vezes 12 é 84. Para 86 sobrou 4. Sobrou 2. Ô, cabeça. Então, gente, ó, 7 vezes 12 dá 84. Para 86 sobra 2. Ó, 2. Quero continuar a conta. Coloco a vírgula aqui, acrescento 0. 20 dividido por 12 vai dar 1. 1 vezes 12, 12 para 20, sobra 8. Quero continuar mais uma casinha decimal. Completa aqui, vai dar 6. 6. 6 vezes 12 dá 72. E aqui já ia dar dízimo, né, gente? Ó, 72 para 80, sobrou 8. Aí ia dar 8 aqui para sempre, ia dar aqui. Ia dar 8 para sempre aqui, completando 80, ia dar 6 para sempre. Então ia dar uma dízima periódica aqui. Então vamos aproximar. Então a média aritmética ponderada, olha lá, 7,16666. Arredondando aí, gente, 7,2. Certo? Porque, ó, 7,16 está para mais para 7,2 porque é 7,1, certo? O 16 ele está mais para o 20 do que para o 10. Tranquilo? Então, aproximando aí 7,2 a média ponderada, alternativa D. Então, gente, um pouquinho trabalhoso, mas difícil de jeito nenhum, certo? Foi trabalhado isso em sala de aula. Questão 3. UniOeste, auxiliar administrativo. Então, gente, essas questões são questões que elas são exigidas em concurso. Não é que o concurso tem um nível que a gente pega lá. Não, é eles que pegam o conteúdo aqui do 7º ano. Tá bom? Então, olha lá. Resolva a equação. 2x mais x sobre 3 menos 15 igual a 2,5. Gente, aqui você pode fazer o quê? Você pode tirar o MMC logo de cara. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho, ó, embaixo desse 2x é 1, embaixo do 15 é 1, só que eu vou fazer uma coisinha mais aqui. Lembra que eu falei para vocês? Se vocês puderem dar uma ajeitada, então ajeita. Então eu vou fazer isso aqui, ó. O 2x eu vou copiar, mais x sobre 3, olha só. Esse menos 15, gente, eu vou passar para o outro lado e ele fica mais. O menos vai lá para o outro lado, no segundo membro, e fica mais. Quando ele vai para o outro lado, ele vai somar com 2,5. Então, já vou fazer duas coisas ao mesmo tempo. Teve gente que colocou passo a passo, beleza. Então, vai ficar assim, ó, 2,5 mais 15, 17,5. Olha lá, 17,5. Beleza? Já fiz duas coisas ao mesmo tempo. Agora, gente, vamos tirar o mínimo múltiplo comum, beleza? Não tem erro, não.
Aqui embaixo do 2x é 1, você tem que lembrar. Aqui embaixo do 17,5 também é 1. Pessoal, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 1 é 3. Beleza? Então eu posso com certeza aqui sem medo colocar aqui, ó. Então, todas as frações do lado direito aqui no primeiro membro, o denominador vai ser 3. Opa, deixa eu coisar aqui que tem toque. Aí já viu. Então aqui, ó. Primeiro membro vai ficar 3 para todo mundo. Igual o segundo membro também vai ser 3. Certo? Olha lá. 3 e 3. Agora aqui, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Quando você divide pelo de baixo, você vai saber quantas vezes esse denominador foi aumentado. Para poder multiplicar em cima, para manter o quê? Manter o padrão. Então, ó, 3 dividido por 1 é 3. Porque o denominador era 1, virou 3. Foi multiplicado 3 vezes. Agora eu multiplico também o numerador por 3. E 3 vezes 2x, 6x. Então, por isso que a gente divide pelo de baixo. Para saber quantas vezes foi aumentado. Tanto é que agora aqui, ó. 3 dividido por 3. O denominador aqui na equação original já era 3. E virou 3, ou seja, não mudou nada, foi multiplicado por 1. 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes x é o próprio x. Então, quando eu divido pelo de baixo, gente, eu estou descobrindo quantas vezes esse denominador foi aumentado para eu poder aumentar o numerador na mesma proporção. Beleza? Aqui, segundo membro, 3 dividido por 1 é 3. Então, o denominador era 1, virou 3. Foi multiplicado por 3. Então, eu tenho que fazer isso com o numerador também. Vamos ver se eu consigo fazer aqui, ó. 3 vezes 17,5. Vou fazer aqui de lado. 17,5 vezes 3, ó. Faz a continha aqui, ó. Vezes 3. Presta bastante atenção na tabuada, né, gente? Não pensa não, ó. Se eu não prestar atenção, eu erro a tabuada também. Então, tem que ficar atento. 3 vezes 5, 15, vem 1. 3 vezes 7, 21, mais 1, 22. Sobe 2. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Só que aqui, gente, não é 525. Ó. Esse número aqui tem uma casinha decimal, então eu considero aqui da direita para a esquerda. Então ficou 52,5. Como eu já tirei o mínimo múltiplo comum, gente, agora não preciso mais dos denominadores. É uma equação, eu posso cancelar sem medo. Agora eu continuo. No primeiro membro aqui, o lado esquerdo da igualdade, 6x mais 1x dá 7x. Então, 7x é igual a 52,5. O 7 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividido. Então, vai ficar 52,5 dividido, gente, por 7, né? Passou dividindo. Vamos fazer essa continha aqui. Então, o x vai ser igual, é uma equação. Vamos fazer essa conta. 52,5 dividido por 7. Beleza? Olha lá. Vai dar 7 vezes 7 é 49, para 52 sobram 3. Gente, aqui tem um detalhe. Eu estou dividindo o número decimal. A parte inteira dele eu já dividi, ó, 52 é a parte inteira. 52 dividido por 7 deu 7. A parte inteira eu já dividi, sobrou 3, mas é a parte inteira. A partir de agora eu coloco uma vírgula aqui e eu abaixo esse 5. A partir de agora já é número decimal. 35 dividido por 7 dá 5. 5 vezes 7, 35, para 35 nada, ou seja, o x é 7,5. Aí, gente, tem um detalhe. Você vai olhar nas alternativas, não tem número decimal. O que você tem que pensar? Espera aí. O primeiro aqui, x é igual a 5 sobre 2. 5 sobre 2, dividido por 2, dá 2,5. Então, a alternativa A não é, está fora. A alternativa A não é, está fora. A alternativa B, se x é igual a 15 dividido por 2. Se você dividir 15 por 2, vai dar o 7,5. Ou seja, você achou, né, o valor de x na forma de número decimal, só que ele estava em forma de fração. Então a alternativa aqui, gente, é a alternativa B. Por quê? 15 meios é a mesma coisa que 7,5. Beleza? Vamos lá. Quarto exercício, quarta questão da prova. Represente uma equação para cada balança e ache o valor do
quadrado escuro, no caso aí é o quadradinho azul, sabendo que ambos não têm o mesmo valor. Então, gente, era para montar aí, tinha uma equação aqui, a balança, as duas balanças estavam em equilíbrio, era para você montar a equação e resolver. Então, vou colocar aqui no lado aqui direito, gente, então a figura 1, ó, vou por F1, tá? Vai ser a equação da F1. Embaixo, então, ó, do lado esquerdo da balança, figura 1, eu tenho 3 quadradinhos que são iguais, eu vou chamar cada quadradinho de x, então eu tenho já do lado direito, do lado esquerdo eu tenho 3x, eu tenho mais alguma coisa na balança? Eu tenho mais um peso de 12, então é 3x mais 12, que é igual, ó, a balança está em equilíbrio, é igual a 9, ó, tem um peso de 9 aí, mais 15, então essa é a montagem da equação. Agora, gente, é só isolar a letrinha x. Só que eu não posso isolar de qualquer jeito. Então, primeiro eu devo passar esse mais 12 para o outro lado. No outro lado, 9 mais 15 dá 24. Esse mais 12 vai para o segundo membro com sinal trocado, gente. Olha o detalhe, né? Bastante atenção. Copio o 3x de novo, por quê? Porque eu tenho uma continha aqui para fazer. 24 menos 12 dá 12. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, gente, a resolução de equações são por etapas. A gente vai resolvendo por etapas. Então, x é igual a 4. Tá aí. Figura 1 está resolvido. Agora a gente vai para a figura 2. Figura 2, eu vou pôr assim, F2. Tranquilo? F2. Do lado esquerdo eu tenho aqui 5 tijolinhos. Poderia variar um pouquinho o tijolinho do outro lado, né, gente? Mas a questão estava assim, ó. 5 tijolinhos, a cada tijolinho chamei de x. Tem mais alguma coisa? Tem. Tem mais um pezinho de 8. Que é igual, porque a balança está em equilíbrio, 5 mais 25. Vamos fazer direto essa? Tranquilo? 5 mais 25. Do outro lado ali já tem 30. Aí o aluno vai começar a pegar a mãe, gente, ele fica mais solto, relaxado, ele já começa a entender melhor. Então 5x vai ser igual a 30. Tá mais 8, vai menos 8, não esquece de trocar o sinal. Então 5x vai ser igual a 22. Gente, o 5 está multiplicando, passa dividindo. 22 dividido por 5. Fazendo essa continha aqui, vai dar 4,4. Beleza? Então tá aí. Resolução aí da questão 4 da prova. X é igual a 4, x é igual a 4,4. Realmente os valores não são iguais. Beleza? Vamos para a próxima aí. Questão 5. Essa questão, gente, a balança está em desequilíbrio. Então não é uma igualdade, não é igual, não é uma equação. Vamos lá. Colégio Salesiano. A balança abaixo está em desequilíbrio. Represente a equação correspondente e ache os possíveis valores de x. Então vamos lá. Aqui dá para resolver nessa parte branca mesmo. Então, ó, do lado esquerdo da desigualdade, eu tenho x e x e x, ou seja, eu tenho 3x. Pode chamar de x, de a, de b, chama de x, gente. Essa autonomia eu acho que é até desnecessária. Mais 10. Aí, gente, eu já vou dar um detalhe aqui. Quando for, no caso aí 10 gramas, quando for a unidade de medida de massa aí, que é gramas, você não precisa colocar letrinha, porque senão fica lotando, ó. Põe 10 aí, que depois você vai saber que é 10 gramas. Então, ó, agora, gente, a observação da balança. A balança do lado esquerdo, ela está mais para baixo, ou seja, o peso é maior. Olha o símbolo do maior aqui, ó. O símbolo é maior. Então, vou diminuir aqui, ficou muito grande. Aqui, ó. O símbolo é maior. Então, esse peso é maior que o peso do lado direito, que é o que? 50 gramas, que não precisa colocar a unidade de medida, mais o x. Pessoal, a inequação, que nesse caso esse símbolo aí não é o sinal de igualdade, para resolver a inequação, você faz o mesmo jeito da equação. Só que você tem que lembrar que esse símbolo aí é da desigualdade, então ele vai até o final. Teve aluno que vamos resolvendo que eu vou falando, ó. Ele chegou no final, ele colocou igual, não é igual. Então, ó, 3x está aqui. O 3x, gente, eu vou fazer uma observação aqui, ó. Se você analisar aqui depois que você montou, ó, aqui eu tenho 3x, eu estou destacando de vermelho, aqui eu tenho x. O 3x é maior, então o que você faz? Mantém, gente, o 3x é maior. O número que está maior, você mantém aí do lado dele e traz os outros para você.
Então, se o 3x é maior, ele fica aqui. Quem que vai vir para cá é o x lá, que vem negativo. Troca-se o sinal dele. Aí, do lado direito, gente, o 50 já estava lá, copia. O 10 que estava a mais vai para lá menos. E agora a gente faz as alterações. 3x menos 1x, 2x. Que é maior, ó, continuo com o sinal da desigualdade, que é igual a 40. 50 menos 10, 40. O 2 está multiplicando, passa dividindo, gente. Então vai ficar 40 dividido por 2. Continuo aqui, gente, vou pôr aqui no cantinho. Continuo com o sinal da desigualdade. O x é maior que 20. Porque 40 dividido por 2 é 20. Ou seja, pessoal, o x é maior que 20. Você não pode chegar no final de uma equação e você colocar igual. Não, ele é maior. Se ele é maior que 20, quais valores recebe? 21, 22, 23, dependendo do conjunto que representa. Então tá aí, ó. X maior que 20, certo? Questão 6. Auxiliar fiscal da Receita Municipal. O comprimento de uma circunferência de raio igual a 10 km é igual. Gente, essa é uma questão muito simples, você não precisava nem fazer o círculo. Olha lá, o comprimento de uma circunferência. A formulazinha, vou fazer de outra cor aqui. A formulazinha era essa aqui, ó. O comprimento de uma circunferência é igual a 2 vezes o π, e tinha um detalhe dessa aqui do π, 2 vezes o π vezes o raio. Ou se você quisesse, vou colocar o aqui, ó. Ou se você quisesse, o comprimento da circunferência é igual. Pessoal, 2 vezes o π vezes o raio. 2 vezes o raio é o diâmetro. Você pode colocar dessa maneira também, ó. Diâmetro vezes π. Ou π vezes o diâmetro, beleza? O que é o diâmetro? É 2 vezes o raio. Se ele deu o raio, multiplica por 2. Se ele deu o diâmetro, divide por 2 para achar o raio. Eu vou usar essa aqui da esquerda. Então, ó, qual que é o comprimento? Aqui que está o detalhe, gente. Vocês, alunos, eu falei para vocês, vocês têm que olhar nas alternativas. No caso aí, ó, as respostas estão em função de π, ou seja, ele não considerou π como 3,14. O π, ele usou o próprio símbolo. O π vai ser π mesmo. Ou seja, 2 vezes π vezes o raio. O raio, olha lá, o raio, gente, é de 10 km. Só tem um detalhe aqui, ó. Aí teve aluno que travou nisso aqui. Não, gente, olha só, a multiplicação ela é comutativa. Você pode trocar aqui, ó, π vezes 2 ou 2 vezes π, você pode comutar, comutativa, trocar. Então, poderia fazer isso aqui, ó, 2 vezes 10 vezes π. Então, são coisas que a gente vai aprender no terceiro, quarto ano que são usadas aqui. Então, o comprimento vai ficar 2 vezes 10 vezes π, 20π. Então, estava em função de π. No caso aí, quilômetros, né? Comprimento ou quilômetros, km. Olha lá, então, a alternativa D. Tranquilo, pessoal? Então é isso. Volta o vídeo, né? Se quiser ter mais detalhe. Próxima questão. Questão 7. Ó, questão 7 teve alunos que confundiram, não sabia qual área, né? A interpretação da questão aqui foi uma coisa meio... alguns alunos se equivocaram. Então vamos lá. Sabendo que cada quadradinho da malha quadriculada tem 1 cm², gente, então ó, cada um desse aqui é um quê? 1 cm². Calcule a área correspondente de cada figura, ou seja, a figura 1 é toda a área do navio. A figura 2 é todas essas áreas pequenininhas aí, coloridas. Então, calcule a área de cada figura e a diferença entre elas. Então, gente, aqui, ó, você ia contar simplesmente aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Aí chegou no 28. Se eu tenho duas metades é 1, 28, ó. Duas metades, 28, 29, 30, 31, 32. Então, gente, essa bandeirinha aqui, essa vela do navio, tem 32, olha lá, centímetros quadrados. Mas não é o total dessa figura 1, porque eu tenho essa parte aqui embaixo azul do barquinho. Então, vamos lá. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
6, 47, pego duas metades e 48. Ou seja, essa do barquinho aqui azul teria quanto? 48 deu então 16, ó. Só que ele queria essas duas, ó, figura 1. A figura 1, então, gente, aqui, ó, colocando aqui, ó, a figura 1, vou colocar F1 aqui, ó. A figura 1 era o quê? Ó, F1. Era o quê? 48 centímetros quadrados. Olha lá. Beleza? A figura 2, vou começar agora. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, aqui, gente, 30 o quê? 30, o total aqui, 30 centímetros quadrados. Cada quadradinho tinha 1 centímetro quadrado. Então, a figura 2, ó, figura 2, lá, F2 ficaria como? F2 ficaria 30, olha lá, centímetros quadrados. Ele quer a diferença, gente. A diferença é menos. A diferença entre as figuras, 48 menos 30, que dá 18. 18 o quê? Centímetros quadrados. Olha lá. Certo? Então era isso a sétima questão. Uma questão simples, só precisava ter um pouquinho de atenção e lembrar que duas metades é um inteiro. Tranquilo? Oitava questão aí, ó. Brain. Brain é um site que tem bastante questões sobre várias séries, vários conteúdos, tá bom, gente? O dobro de um número, isso aqui o que que era? Você ia lendo e ia montando, ó. Então aqui, ó, pôr um tracinho aqui para separar. Questão 8. Ó, o dobro de um número, vamos lá. O dobro de um número, o número é x. Você não conhece o x? Se eu só colocar 8 aqui, vai ficar bem legalzinho. Então essa aqui é a questão 7. Olha lá, questão 7. E aqui questão 8. Então, o dobro de um número, aqui 2 vezes x. Somado mais, estou lendo e estou montando. Com sua quinta parte, ó, quinta parte, gente, partir, dividir, ó, quinta parte é igual, ó, coloca igual, 175. Tá aí a equação, gente. Agora o que tinha que fazer? Calcula o MMC já. Entre 5, 1 e 1 é o próprio 5, ó lá. Então, o mesmo esquema, o que a gente ia fazer? Ó? O mínimo, deixa eu voltar aqui. O mínimo de como entre 5 e 1, gente, é 5. Então, do lado esquerdo vai ficar 5. E do lado direito, o denominador também vai ficar 5. Depois eu elimino esse denominador. Ó, vai ficar 5 aqui. E aqui também vai ficar 5. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 5 dividido por 1 é 5. 5 vezes 2x, 10x. Mais 5 dividido por 5 é 1, 1 vezes x, x. Continuando, agora no segundo membro, 5 dividido por 1, ó, aqui tem 1, né? É 5. 5 vezes 175, fazer aqui, ó, fazer no cantinho. 175 vezes 5. 5 vezes 5 é 25, sobe 2. 5 vezes 7 é 35, mais 2, 37, sobe 3. 5 vezes 1 é 5, mais 2, mais 3, 8. 875. Aí, gente, eu já tirei o mínimo de comum, não preciso mais dos denominadores. Então vai ficar 10x mais 1x dá 11x. 11x é igual a 875. O 11 está multiplicando, passa dividindo. 875 dividido por 11. Ó. Então, o x vai ser igual, vou fazer essa conta aqui, ó, 875 dividido por 11. Ó, o 11 cabe 7 vezes no 87, que dá 77. Porque se fosse outro ia dar 88 e ia passar.
Gente, 77 para 87 faltam 10. Eu vou abaixar aqui o 5. Certo? Agora, 105. Quantas vezes o 11 cabe no 105? Vou pôr 9, porque se for 10 vezes vai dar 110. Vou pôr 9, vai dar 99. Olha lá, 99 para chegar no 105, sobra 6. Aí eu acho que ia considerar qual número. Qual é esse número? Então vamos aproximar ele, ó. Sobrou 6. Agora eu ponho a vírgula ali, gente, não tem mais ninguém para descer, ó. Põe a vírgula aqui, põe a 0, acrescenta. 60 dividido por 11 dá 5. 5 vezes 11, 55. Para 60 sobrou 5. Olha lá, certo, gente? Então ia continuar assim, beleza? Vou aproximadamente, então, que é aproximadamente o que? 79,5, ó, 79,5. Então, esse número, qual é o número que o dobro de um número mais a sua quinta parte é igual a 175? 79,5 aproximadamente. Beleza? Então, aí a questão 8, vamos para a questão 9. A questão 9 era qual é o comprimento dessa pista em metros. Pessoal, infelizmente, essa questão ninguém acertou. Nós fizemos 2 questões dessa na prova. Os alunos tiveram dificuldade de fazer esse contorno aqui do lado esquerdo e do lado direito. Então, ó, se você tem aqui, gente, então era o comprimento da pista, ó. Se você tem essa parte aqui, ó, essa parte aqui que eu estou fazendo aqui, ó, aqui era 90 metros. Aqui também embaixo era 90 metros. Então, se um corredor fizesse essa trajetória, ele ia andar lá na primeira aqui, né? Fiz até um hominho lá. Aqui, ó. O hominho está aqui, ele partiu daqui. Partiu daqui, ele vai andar 90 metros, quando chegar embaixo ele vai também andar 90 metros. Então o comprimento dessa pista aqui, ó, comprimento ficaria assim, ó. Logo de cara, você já pode fazer 90 metros mais 90 metros. Olha lá. Depois, só essa parte aqui, gente, que você teria que ter um pouquinho mais de cuidado. Ó, mas aqui, ó, na hora que ele começasse a fazer a curva aqui, seria metade da circunferência, mas depois aqui do outro lado também metade da circunferência, ou seja, se ele vai percorrer metade da circunferência, a outra metade, ou seja, ele vai percorrer a circunferência inteira, além daquelas 2 partes paralelas. Então aqui que você tinha que fazer? Calcular o comprimento da circunferência. Eu vou fazer aqui embaixo. Ó. O comprimento dessa circunferência tinha mais um detalhezinho, era o raio. Aqui, gente, está indicando 50 metros essa distância aqui, mas o raio está aqui, ó. Olha o raio aqui, ó. Se tudo aquilo ali era 25, era 50, isso aqui era metade, era o raio, 25. Então, o raio aqui, gente, seria 25. Colocar aqui do lado, ó, raio, ó, R, é igual a 25 metros. Se você tem um raio, gente, você tem... Deixa eu só apagar aqui. Se você tem o raio, você tem o... Deixa eu ver aqui. Deixa eu só voltar. Se você tem raio, você tem o comprimento da circunferência. Então, qual que é a fórmula da comprimento? É 2 vezes π vezes o raio. O raio é 25 metros, só substituir fazendo continha. Com isso, você ia achar o comprimento da circunferência para somar com 180 lá. Então, vai ficar 2 vezes o π, que é 3,14, certo? Vezes o raio, que é 25. Ou seja, o comprimento da circunferência vai ser 2 vezes 25, que é 50, que vai multiplicar 3,14. Olha lá, então o comprimento da circunferência vai ser 3,14 vezes 50. Eu vou deixar o zero aqui para fora, tá, gente? Mas ele entra no resultado. Ó, então esse zero fica para fora aqui. 5 vezes 4 é 20, sobe 2. 5 vezes 1 é 5, mais 2, 7. 5 vezes 3, 15. E eu tenho que considerar as casas decimais, são 2 casas decimais, está aqui, ó. Então, o comprimento seria 157 o quê, gente? 157 metros.
Ou seja, ele ia andar 90 metros, na hora que ele fizesse a curva, ele ia andar metade de 150 metros, depois ele ia percorrer 90 metros de novo e andar metade dos 157 metros. Então aqui eu posso colocar agora, sem dúvida, que eu já sei o comprimento da circunferência, 157 metros. Então o comprimento da circunferência vai ficar 180 metros mais 157 metros. Então, gente, agora, a partir de agora, não vai ter questões que você só faça uma conta e já chega no resultado. Agora você tem que fazer uma conta, vai ter, às vezes, não vai ter a resposta direta. Por exemplo, aqui ele deu diâmetro, você tem que calcular o raio, que é a metade. Então, são várias coisas fragmentadas que você vai juntando. Beleza? Então, aqui, ó, 180 mais 157 vai dar 7 mais 0 é 7. 5 mais 8 dá 13, sobe 1, dá 3. 337 metros tem essa pista. Então tá aí a alternativa. Não tinha alternativa essa aí, eu queria que fizesse no braço mesmo. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham assistido, tenham entendido um pouquinho mais, tá bom? Então, até a próxima e valeu!